Outra questão é que assim, o valor também pode não ser integral, né? Por exemplo, se o valor não for total, mesmo assim, alguns efeitos, ainda que seja procedente com relação à parcela que ficou faltando, também incidiriam, claro, incidiriam ainda todos aqueles os juros de mora e juros legais que seriam cabíveis no tocante à parcela não consignada. Mas a principal, digamos, o principal efeito prático do fato da consignação, o simples fazer essa consignação sem a procedência de ser provisória, porque uma vez que os efeitos da consignação, uma vez realizada antes do julgamento, do seu mérito, ser provisório, é que o autor pode desistir da consignação. Então, ou seja, o devedor deposita, vamos supor, faz uma consignação extrajudicial, uma consignação bancária, o devedor deposita o valor, e tudo bem, deposita o valor, depois comunica, entra com ação, verificando que esse valor já foi feito, ou comunica numa ação extrajudicial, o devedor comunica o credor aqui, né, para fazer o levantamento, mas antes que isso ocorra, o próprio devedor, o autor da ação, ou o terceiro, né, o próprio autor da ação pode desistir e pegar o seu dinheiro de volta, né? O autor da ação, uma vez que os efeitos ainda são apenas provisórios, ainda porque poderiam ser julgados improcedentes numa ação judicial, né? Ou ainda porque numa consignação extrajudicial o credor nem venha receber, nem venha pegar o valor depositado, então o autor pode simplesmente desistir e pegar o valor de volta antes da aceitação ou da impugnação do credor. Então, ou seja, enquanto não houver a aceitação pelo credor, ou enquanto não houver a impugnação, o autor da ação, o devedor, o autor da ação de consignação pode estar livremente, tem essa liberdade, a faculdade para levantar, desistir, digamos assim, o valor que havia depositado, nos termos daquilo que o artigo 338 do Código Civil nos permite, né? Uma questão que é interessante levantar, e que Marinoni também no nosso material levanta, uma questão controvertida, Marinoni vai falar sobre os chamados consignação em contratos sinalagmáticos, né? Os contratos sinalagmáticos, né? Os contratos sinalagmáticos, Marinoni traz uma questão controvertida e ele acaba entendendo que é possível a consignação em que a gente sabe o que é contrato sinalagmático, vocês provavelmente sabem melhor do que eu no âmbito do direito civil das obrigações, né? São contratos que têm obrigações por ambos os lados, contrato de mão dupla, né? As relações, os contratos bilaterais de mão dupla sinalagmáticos, né? Então Marinoni entende que nos contratos sinalagmáticos, então a parte poderia fazer a ação de consignação em que a consignação extrajudicial judicial em que o levantamento ficaria condicionada à contraprestação da outra parte, do credor devedor, na verdade, né? Do réu da ação de consignação, ou daquele que teria que fazer o levantamento de depósito. Então, Marinoni entende essa possibilidade, né? E é uma possibilidade que ele sustenta com base na própria doutrina do Ovidio Batista, o saudoso Ovidio Batista Silva, e de Pontes de Miranda, né? Dizendo, então, ou seja, nos contratos sinalagmáticos teria essa possibilidade de fazer o depósito condicionado à contraprestação da outra parte. Previsão legal que a gente tem com relação a isso é no âmbito tributário, né? No âmbito tributário, a norma também exemplifica isso. No âmbito tributário, o artigo 164, inciso 2 do Código Tributário Nacional, ele prevê uma possibilidade de levantamento condicionado no tocante a quando consigna o crédito tributário subordinado ao cumprimento de exigências administrativas. É quando o contribuinte, então, consigna o crédito tributário, mas esse crédito tributário fica subordinado à realização de determinadas exigências administrativas, né, que não teriam, digamos, fundamento legal. Ou seja, então, se determinadas a atividade administrativa for realizada no poder de polícia tributária, praticamente, o contribuinte, então, poderia consignar o crédito, mas deixando subordinado ao cumprimento de exigências que estariam ali. Então, é o 164
Inciso 2 seria, digamos, um exemplo de previsão no âmbito tributário de uma consignação com exigência condicionada à contraprestação, no caso tributário pelo Estado. Né? As hipóteses legais de consignação. Né? As hipóteses legais de consignação, nós teríamos ali no artigo 335, o 335 do Código Civil. A consignação tem lugar, se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Então, esse é o inciso 1 do artigo 335 do Código Civil, chamado hipótese de consignação nos casos de dívida portável. O 2. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Essa a dívida querável. Né? A dívida querável seria a segunda hipótese de consignação. Na primeira hipótese é quando eu tenho que pagar. Né? É quando eu tenho que pagar, mas o credor não quer, não pode, não aceita receber. Na segunda hipótese é quando o credor tinha que vir buscar, tinha que cobrar, mas também não o fez por algum daqueles motivos. A hipótese terceira é no caso de credor incapaz, que eu acabei lendo anteriormente, que focadamente o credor incapaz, e aí eu chamo a atenção de que na hipótese da consignação da terceira hipótese, a consignação de pagamento da terceira hipótese, quando o credor é incapaz, a quitação só pode ser dada por curador. Né? A hipótese tem que ser o pagamento de incapaz, ele se dá por curador. O pagamento de incapaz se dá por curador. Então, se alguém é incapaz, é porque provavelmente ele tem um curador. Se ele tem um curador, eu poderia fazer o pagamento mediante curador. Eu não posso justificar que alguém está incapaz, não fazer o pagamento e achar que com isso vou me justificar. Não, o inciso 3, quando diz, se o credor for incapaz de receber, seja, é o credor que é incapaz, mas não tem curador. Ou o credor que está incapaz, ou incapaz, mas que eu não conheço, ou seja, o curador é desconhecido, claro, não teria condições de saber quem seria o credor. Nesses casos, eu posso fazer ação de consignação em pagamento se o credor é incapaz e não tem curador. Se o credor tem curador, primeiro eu preciso pagar ao curador. Eu não sei que o credor deixe de receber, mas deixe o credor deixe de receber, aí voltamos ao inciso 1, na verdade, porque o curador seria responsável para receber. Né? Então, se o credor for incapaz, e claro, não ter curador ou o curador não for conhecido, posso também fazer ação de consignação em pagamento. Né? Se o credor também for desconhecido, declarado ausente ou residir em um lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Né? Essas seriam as hipóteses do inciso 3 do artigo 335. O lugar incerto, perigoso, acesso difícil, aí aplica as mesmas regras da dívida portável, né? Do inciso 1 com relação à ação de consignação. Né? O inciso 4 traz ali os vários credores pretendentes. Né? Quando você tem dúvidas sobre quem de fato tem a legitimidade para receber o bem. Então você faz a consignação. A gente falava um pouco da possibilidade de litisconsórcio com relação a eles, por exemplo, quando tem vários possíveis pretendentes. Né? Então você também é um caso que você não pode pagar para um. Eu falava para vocês, quem paga mal paga duas vezes. Né? Você se responsabiliza pelo pagamento errado que você faz. Então, para não pagar errado, vamos supor que tem credor A, B e C, e você julga que não, é porque credor C, porque eu vou muito mais com a cara dele. E você paga para o credor C e depois fica provado que você teria que pagar para A ou para B, você terá que pagar novamente. Você terá que repetir o indébito. Né? Você terá que repetir. Então, isso não teria muito a possibilidade. Então, por isso que, nesse caso, é conveniente fazer a consignação em pagamento quando você tem dúvida quanto aos credores e quem de fato tem a legitimidade para receber. Ou, às vezes, também você tem dúvida com relação aos poderes. Vamos supor que apareçam advogados do credor, procuradores do credor, mas aí a procuração não deixa claro se ele tem poder, por exemplo, para dar quitação. Se alguém não tem poder para dar quitação, ele não tem poder para receber. Né? E poder para dar quitação, se você não tem poder para dar quitação, como é que você vai receber? Vai receber e vai ficar sem quitação? Então, se tem um problema com relação aos poderes dos seus procuradores, quer seja para receber ou para dar quitação, também seria uma hipótese de você entrar com ação em consignação. Né? E aí, no âmbito da advocacia, a gente lembra da procuração, da diferença entre a procuração para o foro geral
e a procuração que traz, de fato, os poderes especiais. Então, no âmbito do advogado, para receber da quitação, precisa de poderes especiais no âmbito nos termos do artigo 105, parágrafo, segunda parte, desculpe, do CPC. Então, obrigatoriamente. E a última hipótese em que se dá a consignação, das hipóteses legais previstas no 335 do Código Civil, é quando há litigiosidade com relação ao crédito. Então, você tem, por exemplo, A e B litigando sobre o crédito, você não, novamente, quem paga mal paga duas vezes. Sob pena de repetição do indébito, obrigatoriamente, você tem que saber a quem você deveria pagar. Então, se duas ou mais pessoas estão litigando, estão brigando por aquele crédito, então é caso de consignação. É um caso, claro, que a gente poderia incluir no inciso 4, dizer, bom, se duas pessoas estão brigando na justiça, é porque a gente não tem como saber quem é o credor. Então, de fato, na verdade, a litigiosidade em primeira mão, a litigiosidade estaria aplicável no âmbito do inciso 4 do artigo 335. Mas a litigiosidade também está no inciso 5 do artigo 335 do Código Civil, porque a litigiosidade, às vezes, não incide dos credores, não são os credores que estão brigando, mas é a própria coisa, o próprio crédito que está sob litígio. Exemplos clássicos, quando você discute, por exemplo, os juros do contrato bancário, financiamento de carro. Se o crédito passa a ser objeto de litígio, também, isso não é a hipótese do inciso 5. É a hipótese que justifica a consignação. Olha, eu não concordo com esses juros abusivos sobre o bem financiado. E você passa, então, a litigar sobre esse crédito, o pagamento deverá ser feito mediante a partir daí. E, normalmente, quem faz uma ação dessa já pede automaticamente e já passa a fazer automaticamente a consignação dos valores que, pelo menos, daquela parcela que acha justa pagar, né?